Então é um grande prazer recebermos aqui o poeta, escritor e advogado Marcos Baena. Marcos, só para constar, primeiramente, eu preciso de uns dados seus. Seu nome completo? Marcos Baena, Marcos Baena. Data de nascimento? 27 de maio de 1956. E casado, filhos? Casado com um filho, O nome da esposa, dos filhos? Indianara e Bruno. Bruno, o nome do filho. Bruno, nome do filho. O Dianara é farmacêutica? Farmacêutica. Casada há quanto tempo? 25 anos. 25 anos. 25. E Maravilha. o Bruno é dentista. Bruno é dentista? Quantos anos? Ele já tem 2 anos formado já. 2 anos de formado. Bruno tem quantos anos? 24 anos. 24 anos. 24 anos. Bacana. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Marcos, vamos começar um pouquinho, não sei o tamanho da sua recordação, como que foi. O tempo, você nasceu aonde? Na Lagoa. Na Lagoa. Isso. Foi aquele tempo, acho que não tinha hospital, né? Foi Parteira. parteira. É, com certeza, né? Com certeza. Parteira. E me diga uma coisa, lembra quanto tempo que você morou na Lagoa? Você tem alguma recordação daquele tempo? Das Lagoas eu tenho poucas recordações, porque eu vim muito criança de lá. Mas eu lembro, assim, do meu contato com a natureza, brincando de pé no chão, brincando naqueles riachos da Lagoa. Aquela vida de criança, assim, né? Você morou acho que mais ou menos quanto tempo lá na Lagoa? Você lembra com quantos anos? Há uns 5, 6 anos eu vim de lá, para 5, 6 Telêmaco. anos. Ah, bacana. E me diga uma coisa. Seu João e Dona Anunciata Baena. Isso. O que o senhor tem para nos contar sobre eles? Então, meu pai foi um herói, né? Sim, acho que o pai de todo mundo é sempre um herói, né? Meu pai foi um herói, um trabalhador, uma pessoa muito séria, muito honesta, muito rígido, inclusive, né? Então, espanhol, né? Então, Espanhol. é espanhol. Então, eles têm aquela rigidez, assim, na educação dos filhos, né? Ele trabalhava em quê? Na Clabin? Meu pai, quando ele veio para Lagoa, ele começou a trabalhar na Clabinha. Depois ele montou uma sapataria lá na Lagoa e depois de lá nós viemos para cá. Ele continuou com a sapataria aqui em Telêmaco também. A sapataria dele, você lembra mais ou menos onde que era? Quinta, né? Do lado do cinema. A vida toda foi ali, do lado do cinema, na rua Tiradentes. Rua Tiradentes. Bacana. Eu também, voltando um pouco, irmãos, o senhor e mais quantos e os nomes? Nós somos uma família bem numerosa, né? Então nós tínhamos o nosso irmão mais velho, que era o Jonas, que infelizmente faleceu. Depois nós temos o Aires, né? Que a vida toda ele morou fora, em Joinville, São Francisco, naquela região lá. Hoje ele está em Guaratuba, mas também morou um bom tempo conosco aqui. Temos o Renato, né? Que foi vereador várias vezes em Telêmaco Borba. Daí o Álvaro, que infelizmente perdemos ele há pouco tempo também. Daí temos a Miraci, minha irmã, temos a Dora, temos a Ruth e meu irmão mais novo também, o Francisco também, que já está perto de Deus lá, né? Então ele, infelizmente, também passou para o andar de cima. Então somos e temos a Ruth, que é a nossa caçula lá de casa. Bastante irmãos, família bem Bastante, numerosa. bem E numerosa. como que era a convivência dessa? Muita briga, muito tapa, viu? Impossível não ter, né? Com Impossível, não tanto dava irmão. para segurar. E a dona Anunciata, como que trabalhava com tudo isso? Ai, a minha mãe era uma, como diz todo mundo também, uma santa, né? Para aguentar essa filharada também não era fácil, não. O seu João ia trabalhar, a dona Anunciata ficava cuidando da tropa. Ficava lá, cuidando do povo lá, André, do batalhão, né, André? eu vou só mostrar essa foto aqui. Você remete alguma coisa? Ah, com certeza, né? É uma foto muito antiga, eu era criança aí, eu acho que devia aí uns 10, 12 anos, né? Eu, meu irmão, né? Minhas irmãs, inclusive, a Dora, a Ruth, o Francisco e eu aí nessa foto. Isso aqui já é em Telêmaco, não? Essa em Telêmaco já. Né? Vou te mostrar aqui uma série de fotos. Opa! Aí também, aqui em Telêmaco também, ó. Aqui eu já era mais, né? Ah, Essa aqui eu não entendi. esta foto aqui, nós estamos em 5 irmãos aí, o Francisco,
tá sem camisa, eu também. Eu tinha acabado de sair do exército nessa época aí, daí temos o Álvaro, o Renato e o Aires, meu irmão mais velho hoje, né? Tem uns 5 irmãos. Os 5 irmãos. Aqui também, acho que esse é mais recente. Aí é uma bagunça em família já, né? Aí tá todo mundo se divertindo. Então, essa foto. Eu tinha até barba nessa época aí, né? Então, Barba e cabelo. barba e cabelo. Bastante, né? Esse que ano, Marcos? Foi depois do quartel também, né? Década de 80 por aí. E eu não tenho essas fotos, Cíntia. Não tem? Não tenho. Você veja como tá Olha, que coisa mais. Só vou mostrar depois. Pode. Que saudade do meu irmão. É isso, uma foto no meu escritório já. Eu e meu irmão Francisco, né? Então aí. Nós temos mais aqui. São Essa fotos. que eu não agilizei. Então, viu? Aí, ó. Aí eu tinha. Essa eu estava no exército ainda, lá, ó, o cabelo. Tinha até franja, né, Cíntia? Deixa eu até Tinha até franja, né? É no fundo de casa, lá no quintal. Não Essa, sabia que você essa, essa foto eu tirei Depois eu quero ver as fotos. essa foto aí é em São Francisco do Sul, essa foto, num mastro lá. Não sei se era máscara. Lá no Forte Marechal Luz, lá Sei. em cima, lá, em São Francisco do Sul, essa foto. Então, essa foto também foi depois do quartel, né? Eu tinha cabelo, mas já não tinha barba aí ainda. Essa foto era no exército, é do quartel. Agora enfermeiro, fui enfermeiro no exército. Esse daí Uhum. Esse é meu pai, né? João Baena. João Baena. Seu João. Lembra? Cheio de passarinho, Cheio de né? passarinho, né? E ele gostava de plantar também. Essa aqui é uma das fotos que eu achei mais bonita. Marcos. Então, formatura das minhas irmãs. Aí tá Dora, Ruth formando, meu pai e minha mãe anunciata, né? Eu tive o privilégio. Ai, que bom, Cíntia. Nossas famílias toda a vida juntos, né, Cíntia? Nós temos grande afinidade. Aí meu pai e minha mãe, deve ser aniversário de alguém nessa foto aí, ó. Aí, o casal, deve ser, não sei se é de aniversário de casamento deles. Pelo jeito sim, né? Com certeza, né? Tá ele de paletó e gravata aí. Essa aqui não, essa aqui já é. Deixa eu ver. Olha! Esse Esse é só pra rememorar. eu costumo chamar ele de Rosalvo Baena Benck. O carinho que eu tenho por ele é muito grande. Então, Renato, daí, voltando com as fotos ali, nós vamos tentar rememorar boa parte delas. Sobre a sua mãe, sempre trabalhou em casa, né? Toda a vida, sempre. Teu pai com Também- a BIM, depois a sapataria. E me diga uma coisa, a vinda para Telêmaco Borba, vocês vieram em que ano? Olha, eu não tenho essa lembrança exata assim, mas década de 60 e pouco, antes de 70. Antes de 70. Antes. E se estabeleceram, você lembra aonde que No vocês... mesmo lugar até hoje, do lado do cinema ali. Hoje é a Igreja Universal, né? Aham. Então, no mesmo lugar até hoje. Vocês moraram ali, então? Não? Toda a vida, a família toda, nos criamos ali. Ah, que bacana. E me conte uma coisa, como foi a sua infância aqui em Telêmaco? O que você tem de lembrança? Como que era a cidade na época? O que vocês brincavam? Onde brincavam? André, eu vou contar só coisa boa, tá bom? Não, Só o que é permitido. Viu? Foi muito boa a minha infância. Naquele tempo, assim, não existia... A gente se divertia, assim, nos bailes da vida, não existia o vício, não existia... Era coisa mais... uma infância mais saudável naquela época, né? Era tomar banho no rio... brincava muito na rua. Brincava muito na rua, de futebol, de tudo que você imaginar, entende? Então, mas assim, uma infância bem saudável, sem
Você comentou que tinha muitos irmãos, né? Bastante. Brincava bastante com eles e tinha muitos colegas, amigos ali em torno? Muita amizade, muitos amigos. Assim, minha infância foi assim, foi muito rica nesse sentido, assim, sabe? Eu tenho lembranças assim, tenho amigos de infância até hoje. Então a gente nunca, o vínculo afetivo entre meus amigos é de família, entende? Então assim, são coisas assim que não se apaga e não se esquece. O senhor pode citar algum? Eu sei que vai falhar, vai acabar cometendo injustiça, mas citar alguns amigos daquele tempo que permanecem até hoje, que têm relações? Há muitos, né? Assim, se eu for falar o nome de algum, eu acabo pecando, né? Mas, assim, muitos amigos, assim, muitos. Tempo do exército, viu? Antes do exército, é muita amizade, muita. Inclusive, aproveitando esse gancho do Exército, serviu aonde? Em Ponta Grossa? Ponta Grossa. Quando 18 anos? 18 anos, fiquei 1 ano e 2 meses no Exército. Eu era enfermeiro no Exército. E como foi essa experiência do Exército? Primeiro, não quis seguir carreira. Viu? Na época eu não quis seguir carreira, mas eu me arrependi depois que saí, entende? A idade, né? São os arroubos inovadores da juventude, aquele espírito de aventura. A gente pensa que é um super-homem, né? E quer sair do exército, quer conquistar o mundo, quer abraçar, né? As oportunidades. Aí eu saí do exército. E como foi a experiência no Exército? Principalmente a questão do enfermeiro. O que levou a ser enfermeiro? Como que aconteceu isso? Então, assim que a gente entra nas fileiras do Exército, então, assim, pelo teu grau de escolaridade, então, ou se você já tinha alguma experiência, aí você é direcionado para algum departamento. Eu, no meu caso, assim, pela minha escolaridade, eu fui para a enfermaria. Qual que era a sua escolaridade na época? Aí eu tinha o 2º grau. Já tinha completado, estava com estudo regular. Já tinha. E foi para... E a trajetória da escola, Marcos? Onde que você estudou? Eu acho que em Telêmaco Borba, eu passei por todos, né? Então, escola de aplicação, Leopoldo Mercer, Wolf Clabin, né? No Santo Antônio, que naquela época tinha o Colégio Santo Antônio. Santo Antônio era... Era o mini ginásio que nós tínhamos aqui em Telêmaco Borba. Ficava onde ali? Ficava aqui no Arthur Bernardes, na Socominha ali, ó, em frente ao posto. Onde hoje é o Costa e Silva, né? Sim, terminou os estudos ali, no Wolf? Eu concluí ali contabilidade no mini ginásio Santo Antônio. Eu concluí ali daí. Ah, sim. E a época de escola, totalmente regular, pelo jeito era bastante dedicado. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, assim, eu tinha minhas aventuras, assim, minha vida toda, né? Mas, assim, o estudo eu sempre levei muito a sério. Sempre gostei muito de estudar. E antes de entrar, eu vi que o senhor tem uma memória muito afetiva sobre São Francisco do Sul. Bastante. Bastante. Vamos dar uma volta agora. Vamos lá. andar 500 e poucos quilômetros aqui. Não 500 não, mas uns 400 de pouco daqui de Telêmaco. Vamos lá para São Francisco. Vamos lá. O que o senhor tem de lembrança lá? Meu irmão Aires, meu irmão mais velho, assim, então, assim, ele é 8 anos mais velho do que eu. Ele entrou no Exército também em Ponta Grossa e ele foi transferido para o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul. Ele foi sargento lá e tal. Ele ficou muitos anos em São Francisco. Então, nós tínhamos, assim, muito contato com aquela cidade, né? Nós íamos sempre lá, frequentávamos todas as férias, feriados, estávamos em São Francisco do Sul. Então, passamos grande parte da nossa infância lá também. E depois da infância também, né? E questão de ser praia era divertido, era divertido. Depois, assim, eu morei em Joinville também, né? Com ele também, em Joinville. Ah, tá. E me digam, e ainda até hoje tem a ligação com a cidade? Bastante. Tenho parente lá em São Francisco, em Joinville, tenho bastante sobrinho, tenho primo, tenho tios lá também, né? Vai sempre para lá? Com menos frequência agora, né? Mas sempre que possível. Sempre que possível. Bom, voltando para Telêmaco. Terminou
os estudos, foi para o Exército, retornou para Telêmaco. Voltei para Telêmaco. Saí do Exército, voltei para Telêmaco. E me conte uma coisa, e direito, como que foi a sua entrada, o que motivou a entrar nessa questão de virar advogado, de se tornar advogado? Então, a paixão pela escrita, pela letra, né? Então, assim, sempre tive, assim, uma curiosidade muito grande, assim, sobre a profissão do advogado, né? Porque a ferramenta do advogado é a caneta, né? E a imaginação, então, é mais, né? Então, eu tive muita curiosidade sempre em saber o que o advogado fazia na época, então, eu era muito curioso. Então, quando eu vi um advogado, inclusive o Renato Benck, né? Que me inspirou muito, porque eu via a postura dele, a ética dele, o profissionalismo dele, então, aquilo, ele teve escritório, assim, numa frente lá da minha casa, numa época, eu acho que a Cíntia era muito criança naquela época lá, mas assim, eu via o trabalho dele, o atendimento dele, a ética dele, aquilo assim me motivou muito, foi um exemplo para mim. E daí, como que procurou? Qual faculdade que o senhor... Então, eu fui, aqui na nossa região tinha poucas faculdades, só em Ponta Grossa tinha uma estadual, e eu fiz o vestibular na Unidade São Francisco de Assis, em Bragança Paulista. Então, naquela época, eu fiz o vestibular para odontologia, passei em odonto, e existia a chamada segunda opção. Então, não tínhamos celular, aquela dificuldade de comunicação. Quando eu fui para fazer a matrícula lá, então, inclusive quem fez vestibular junto comigo foi o Carlos Roberto Ramos, o Carlão. Então, ele que foi ver o resultado do nosso vestibular. E ele fez a matrícula dele, mas a minha matrícula, ele perdeu o prazo para fazer a matrícula em odontologia. Aí ele ligou para mim, olha, está na segunda opção que é direito, vai? Digo, com certeza, né? E esse foi o meu ingresso no direito. Mas eu queria, antes de direito, eu queria odonto. São bem antagônicos. São, mas naquela época tinha essa opção, né? Tinha a chamada segunda opção, né? Fazia, né? Viu, André? Mas veja que loucura. Eu fiz pro odonto. Também. Passei em odonto, em Londrina. E passei na mesma época em farmácia. Pois é. Em Ponta Grossa. Mas a segunda opção dos dois era história. Ah, olha aí, tá Pode vendo? um negócio desse? O meu, quando eu passei em jornalismo, por incrível que pareça, tinha a segunda opção, e era história. Tinha também, né? E você sabe que uma das minha paixão também era fazer história também, né? Sou apaixonado por essa... Me conte mais sobre essa questão da história. A história, assim, eu acho assim, eu sou muito curioso, sou muito estudioso, sou muito, assim, determinado, assim, né, em minhas pesquisas, assim, eu gosto muito de história, porque história significa pesquisar, estudar, voltar atrás, você... É um estudo, é uma pesquisa, é uma busca, né, isso significa história, né, então, assim... Está em constante acontecimento, né? Tudo claro. história, né? Inclusive é o movimento aqui da Cíntia, de vocês aqui agora, assim, eu acho que é a história, resgatar a memória, as lembranças e memória da nossa cidade, né? Eu acho que é maravilhoso isso. Mas então, graças ao nosso querido Carlos Roberto Ramos, o Carlão da rádio, hoje Telêmaco perdeu um dentista. Perdeu. Mas ganhou um dos seus melhores advogados. Agradeço muito. Então, daí como é que foi a trajetória? Foi para São Paulo, em Bragança Paulista? Bragança Paulista. Daí eu fiquei na Universidade de São Francisco de Assis, né? Aí aquela dificuldade muito grande por causa da distância, daí eu transferi no meio do curso para São Carlos. Eu concluí em São Carlos daí. Na Federal? Não, no Instituto Paulista de Ensino Superior. Instituto Paulista de Ensino Superior. Isso. E daí, como que foi essa vida lá em Bragança? Conte para nós um pouco dessa experiência. Bragança e São Carlos, como que foi a vida de paulista? Foi muito difícil, porque naquela época também fiquei 5 anos indo e voltando de moto, né? Com chuva, inverno. Quantos quilômetros daqui? Dá 600 quilômetros para ir e 600 para voltar. De moto. E quando eu fiz a minha transferência para São Carlos, o MEC se transferiu junto comigo. Daí tinha aquela obrigatoriedade da frequência. Então, eu tinha que ficar muito tempo lá. Daí tinha...
Morava em República? Não, morava... eu alugava um quarto, uma casa lá, uma kitnet, né? Mas eu ia e voltava, ia e voltava. No final de semana eu estava aqui. Todo final de semana? Não, não era todo final de Qual semana. que era a frequência? Ah, era 15 dias, um final de semana. Às vezes eu ia, voltava no dia de moto, 1.200 quilômetros, assim, até parece brincadeira, né? Mas eu fazia isso. Tudo isso para ver Fazia, para ver minha família. pra ver a família? É, A sua esposa, o namoro foi depois? foi depois, foi depois, Foi depois. foi depois. E me conte uma coisa, como é que daí, se formou em São Carlos, já veio imediato para Telêmaco, ficou ainda trabalhando lá? Como Não, é que eu foi? vim para Telêmaco daí, terminei lá e vim para Telêmaco. E em seguida já começou a trabalhar Comecei a trabalhar aqui em Telêmaco também. como advogado. Trabalhou, sempre abriu já seu escritório, trabalhou com outras pessoas? Sim, como foi? eu fiz algumas parcerias, assim, não, trabalhar juntos, né? Assim, mas assim, mas a minha foi sempre sozinho, né? Sempre. Hoje a gente nota assim, atualmente nós temos acho que mais de uma centena de advogados aqui, ou próximo disso, né? Naquela época, como que era? Poucos Era adv- poucos, poucos né? advogados. O senhor lembra mais ou menos quem que eram os advogados da época? Lembro, O sim, senhor pode de alguns. Então, eu acabei de mencionar aqui o José Renato Benck, né? Ele é um dos advogados que nós tínhamos, de renome, de muito conceito em nossa cidade. Tínhamos ele, tinha mais alguns outros O senhor pode falar advogados. alguns nomes que lembre? Eu acho que tinha José Anastácio Neto. José Soares é dessa época? Não, o José O Soares. Douglas? Não, eles vieram depois também. São antes Eu- de mim, antes de mim. Era muito pouco, É, mas né, mais, Marcos? mais ou menos Mas os contemporâneos seus, assim. Que, Ribas de Carvalho, né? sim. Ribas de Carvalho tinha. que quando Pô, você começou, já estava já o tinha. Valdir, Valdir já era advogado quando comecei. Dr. Romão. Romão é antes de mim, mas assim, não assim, igual o Renato, assim, sabe? Mas é esse pessoal. Mas era um pouco se comparado com hoje. Poucos advogados, né? E não tinha a faculdade de Direito aqui em Telêmaco, né? Era muito difícil. Era mais próximo, era o que? O EPG? O EPG. E o vestibular também era muito rigoroso na época, né? Muito difícil, né? Muito difícil mesmo. E eu lembro, Marcos, só fazendo Não, parênteses, que você sabe, né? A gente que trabalha o dia inteiro, então às vezes final de semana eu vou a Ponta Grossa ver Eu sei a disso. minha, né? Você sabe, né? Sei. Quem que é minha caroneira também. Mas às vezes eu faço aquela viagem, eu quero cansar, mas ao mesmo tempo eu falo assim, não. Se hoje eu tenho essa oportunidade, né? Porque teve uma pessoa que viajou 5 anos. Eu fiz isso. 5 anos trabalhando o dia inteiro, né? Saindo 4h30, 5 horas da tarde, para poder assistir a aula toda noite e voltar, né? Para outro dia de manhã estar trabalhando. Então É E verdade. sendo que o vestibular era o vestibular mais concorrido que tinha, né? Muito, Da noite. muito concorrido, né? Cid? Muito Então, concorrido. eu sempre falo isso para a Heloísa. Eu falo, filha, hoje, se você está nessa situação, não podemos esquecer quem veio antes, né? Verdade. Porque viajava, trabalhava, né? Viajava de Fusca, né? Aquela estrada péssima que era. E era carrão para nós, né? Era carrão, assistia a aula, voltava, porque tinha problema da frequência que tinha que ser feito, né? 5 anos nessa vai e vem, é muito. É bastante. É muita determinação, né, Marcos? Pra É tentar verdade. mudar. Nossa, viu? O meu tempo de estudo foi muito sacrifício. Para mim, para formar em Direito, foi pauleira. Senhor, relate algumas experiências assim que... Então, assim, a dificuldade que eu tive para estudar, assim, recursos financeiros, se deslocar daqui para São Paulo, foi muito difícil. Realmente, assim, não foi assim, não tive aquela mordomia, aquele apoio, assim, minha família, assim, nunca teve aqueles recursos também para muitos filhos também, né? Então, e eu fui estudar, fazer um curso superior depois de maior de idade, depois saí do exército. Aí eu trabalhava, né, para me manter, né? O senhor entrou com quantos anos? Há 20 e poucos anos eu entrei no curso de Direito, né? Mas antes de fazer o curso de Direito, eu fiz contabilidade, eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, fiz de instrumentação. Mas seguiu, chegou a atuar na área? Ou... Sim, claro. Quando eu saí do exército, André, eu vim para Telêmaco. Aí eu trabalhei no IBGE aqui, em Telêmaco, fiquei 1 ano aqui.
Aí eu saí do IBGE, eu fui para Minas Gerais, para a cidade de Ipatinga. Meu irmão morava lá, o Álvaro morava lá. Daí eu fui com ele embora para lá, para Ipatinga. Aí, de lá, ele ficou uma semana, 2 semanas ali, ele foi para Vitória, Espírito Santo, foi trabalhar lá. E eu fiquei sozinho em Minas Gerais. E eu tinha acabado de sair do Exército também. Daí eu... Lá trabalhava com o quê? Eu trabalhei na Uzi Minas. De Minas, qual função? Eu era instrumentista. Instrumentista? Instrumentista. Daí eu comecei a trabalhar lá, eu só tinha o curso de contabilidade, mas entrei como operador de instrumentação. Aí eu fiz eletrotécnica na Escola Técnica Vale do Aço, lá em Ipatinga, e fiz instrumentação pela Uzi Minas também. Aí eu trabalhei 5 anos na Uzi Minas, para depois voltar para cá, aí que eu entrei no curso do Direito daí. Ah, então teve toda uma trajetória antes de vários cursos. Sim, com certeza. Interessante. E daí, concomitantemente com o direito, o senhor já confidenciou que gosta muito da escrita, da gramática, de colocar no papel. Percebi aqui que o senhor tem, acho que 21 obras publicadas, se não me engano, que me falha aqui, eu posso estar... Eu não tenho, eu tenho mais de 40 livros publicados. 40 livros? Eu tenho mais de 40. E vários na área do direito, né? Tenho bastante livros jurídicos. Primeiro, os livros da área do direito. Qual que é a inspiração? Como é que... Esses livros nasceram da minha experiência profissional, né? Uhum. Então, eu tenho livros sobre contratos, por exemplo. Eu tenho um livro chamado Contratos, né? Uhum. Esse livro, eu tenho ele na 2ª edição, ele tem 1.380 páginas. É um livro que eu tentei esgotar o assunto sobre contratos, né? Eu tenho dicionário jurídico, eu tenho também. Eu tenho livros trabalhistas, tenho do Juizado Especial Civil e Criminal, temos sobre pensão de alimentos, sobre investigação de paternidade, eu tenho dano moral, eu tenho... eu vi que aqui eu tenho mais uma vasta... eu tenho mais de 40 livros publicados. E, além do amor pelas letras, o que motivou a escrever mais? Teve mais alguma motivação? Né? Então, existe uma frase em latim que fala o seguinte, o dom nascito. Então, a gente já nasce com aquela veia, com aquela tendência, né? Então, eu tenho lembranças minhas, André, muito lá atrás, eu quase parece que não sabia escrever, mas eu já começava a fazer meus poemas, minhas poesias. Eu lembro que eu repetia várias vezes os meus poemas para eu gravar na memória. Então, eu tenho lembranças daquele tempo, sabe? Uhum. Então, de poemas que eu fazia, mesmo antes de escrever aquelas coisas, assim, sabe? Então, sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa veia. Essa veia, assim, para escrever, essa tendência. E uma coisa interessante, assim, por exemplo, assim, se eu estiver deitado e me vier na cabeça qualquer... Se eu não levantar, não escrever, eu não consigo dormir mais. Entende? Então, eu tenho essa coisa que me incomoda. Tem aquelas inspirações? Tenho. Aquelas epifanias à noite? Tenho. Isso existia. Tenho também. Tenho. Mas como ele falou, é do dom dos escritores. Então, né? assim, se eu estiver deitado, fazendo alguma coisa, e me vier alguma coisa na cabeça, se eu não colocar no papel, não escrever, aquilo fica me incomodando. Uma vez eu assisti uma entrevista da Zélia Gattai falando isso do Jorge Amado, né? Diz que ele estava assim na rede, olhando, daqui a pouco ele levantava e tinha que escrever. Eu tenho isso, eu faço isso até hoje. Eu faço isso, eu não consigo. Assim, não. O escritor, ele tem um tema, né? Vou escrever sobre isso, já vou estruturando. Não? Mas eu tenho também, assim, mas sim, eu também, assim, por exemplo, assim, eu tenho esta facilidade, se eu sentar aqui agora, pegar uma caneta de papel, eu escrevo também, claro, né? Mas não é a arte. Mas não é aquela coisa assim, sabe? Mas escrevo. Ele ouve o Roberto Carlos, ele relaxa, né? Isso é paixão. Fã do rei? Com certeza, né? Com certeza, desde criança, desde sempre, né? Além do rei, quem mais? Eu fico no rei por enquanto. É o rei. É o rei. Eu queria até que o nome dele fosse Roberto Carlos Braga Baena, né? Mas não consegui. E me diga uma coisa também aqui. Primeiro livro, a
A Vida num Pensamento. A Vida no Pensamento. Como surgiu? Então, foi assim, eu fazia minhas poesias, elas eram avulsas, né? Eu ainda era criança ainda, fazia e guardava elas, né? Aí comecei a publicar naquele jornal Otibagi, que era lá do outro lado da ponte, lá na Harmonia. Nós tínhamos aquele jornal Otibagi que circulava aqui em Telemaco Borba, né? Então, eu fazia meus poemas, colocava embaixo do braço e passava o bonde aéreo, ia lá na redação do jornal e pedia para eles publicarem para mim esses poemas, né? Então, eu ficava ansioso, esperando a semana que vem, a próxima edição, para ver se tinha um poema meu lá no jornal. Então, Marcos, o Tibagi era mantido pela Klabin? Era mantido pela Klabin. É? Era. E Inclusive, a gráfica era tudo a Klabin. E como que se fazia para fazer uma publicação? Então, tinha que passar por um crivo? sim, nós tínhamos naquela época, eu lembro até hoje o nome do diretor lá era Ovídio Pinheiro, né? Ele que nos recebia lá, né? Ele era funcionário da Klabin, né? Ele que montava o jornal, editava, e ele que distribuía o jornal. Então, mas era da Klabin. Sim. Quando a Klabin começou a terceirizar, que ela passou para um terceiro depois, né? Na entrevista anterior que a gente teve, eu fiquei, depois assim, você começa a fazer as anotações, agora eu não estou fazendo mais. A importância que a Klabin teve para os meios de comunicação, né? Maravilhoso, com certeza. Eu não tinha, do que eu li, do que a gente sabe, da história, mas eu não tinha ideia da importância dele. Imagine, do rádio. Né? Rádio. Criaram a rádio, né? A Klabin. Então, mas olha, assim, viu, Cíntia, falando em lembranças e memórias, que é o teu projeto aqui, o jornal Otibagi era da Klabin. Quem administrava era o Ovídio Pinheiro. Aí ele foi embora, se aposentou, foi embora para Curitiba, e quem assumiu foi um funcionário de lá chamado Clay César, né? Que era o Clay, ficou conhecido. Ele tocou o jornal há muito tempo, e depois, quando a Klabin terceirizou, passou a gráfica para o Clay e ele veio para Telêmaco. E hoje, o que restou do jornal Otibagi é a gráfica executiva, aqui na Avenida Paraná. Hoje quem toca é o Reni. Que é ali perto do Wolf, né? Perto do Wolf. É a remanescente daquela... A gráfica executiva não desconhecia isso. O equipamento, é claro, que foram mudando tudo, mas é o jornal Otibagi. Na verdade, a Klabin acabou investindo nos grandes, que eram os da época, né? Que era o rádio, que era... Hoje é TV, streaming, internet, hoje já mais moderno, né? já mudou, mas na época, década de 60, mais ou menos, era a rádio jornal, a TV estava engatinhando, né? Ainda era preto e branco, era pouco acesso à TV, era um veículo muito caro. Muito caro, eu lembro disso. Muito a caro. Qualidade também ainda não era boa, né? Tipo, tinha... Verdade. Tava engatinhando, né? Mas você veja como ela investiu na comunicação. Porque ela tirou, né, dos moradores dos acampamentos e para Telêmaco. E até onde me cabe isso, pelo que pouco que eu sei, era muito mérito do seu Horácio, né? Do doutor Horácio. Sim, com certeza. O doutor Horácio, que não sei se você chegou a conhecê-los. Muito. Conte para nós. Conheci ele, e um dos encontros que eu tive com ele, eu já tinha alguns livros publicados, tinha alguns livros, inclusive, que eu tive um incentivo da Klabin, né? E ele me propôs, na época, assim, de um evento que teve no campo, para eu escrever a biografia dele. Então, foi assim, mas depois ele faleceu e perdemos o contato. Assim, não... Fisicamente, como que era? Ele era uma pessoa, assim, alta, tranquila, grisalho, uma pessoa muito serena, muito equilibrada, mas uma pessoa muito, assim, transmitia muita bondade nele, assim, sabe? Uma pessoa muito querida, assim, sabe? Muito... Qual que a convivência de vocês foi mais ou menos esses encontros? Nesses encontros. Eu, quando publiquei o meu primeiro livro, aí eu procurei pela Klabin, me encaminharam para ele na época, né? Para ver. Ano isso? Lembra mais ou menos? Não lembro. O projeto
Opa, opa. Viu? Eu só tenho as lembranças dessa época, né? Viu? Daí ele me atendeu, ele deu um incentivo para publicação desse meu primeiro livro, e depois tivemos alguns contatos. Ele mandava umas correspondências para mim, tenho guardado até hoje, inclusive, alguma coisa assim, sabe? Procurar, eu acho alguma correspondência dele, assim, sabe? E além dele, da família Clabin ali, teve mais algum contato? Eu tinha contato com ele, assim, com ele. Com o Samuel? Não, era com Horácio Clabin. Ah, tá. E voltando ali ao livro A Vida num Pensamento. Só posso fazer. Sabe por quê, Marcos? Muitos dos livros traça assim. O Samuel era o administrador. Sim. Né? Ele era um baixinho, né? Ele não tinha muito contato. Isso que os livros trazem. Né? Eu também tenho essas informações nesse sentido. O Horácio era o bonachão. Era. Ele gostava de viajar. Viu? Mas só que hoje, com pouco que a gente tem de informação, já mudou a minha concepção. Porque o Horácio ficou com um papel ali que não foi muito fácil. É verdade. Mas ele circulava pela cidade aqui em Telêmaco Borba, ele caminhava aqui em Telêmaco pela avenida. Ele era uma pessoa assim bastante comum. Também a gente tem relato de quem trabalhava lá que ele não era esse tipo de pessoa. Ele circulava pela fábrica inteira. Ele pegava o cavalo e ia embora. Ia para a lagoa, porque ele queria conversar com o morador de lá. É verdade. Então, características diferentes. Diferentes, temperamentos diferentes, né? Eu acho que eles alinharam, né, o pensamento para administrar. Mas eu acho que talvez isso tenha dado certo, né? Que fez um sucesso. Um era mais ligado ao financeiro, à produção, e o outro era a questão mais humana, a questão de humanas, aliás, não mais social, da preocupação do bem-estar, da cidade, do bem-estar com os funcionários, porque né? Imagina o próximo entrevistado vai ser o seu Yankee, que teve um contato direto com o Samuel. Ele conta que Samuel rodava a fábrica inteira, né? E quando ele chegava numa máquina, disse que ele entrava e falava, ó, esse barulho não tá certo. Já chama o mestre de obra, né? Na época, já o mestre de obra que essa máquina não tá funcionando legal. Diz que o mestre ia lá, mas ele sabia o nome do mestre. Ele sabia o nome do funcionário. Então... Eles não tinham esse distanciamento, não né? Tinha. É isso mesmo, André. Eles tinham essa proximidade, né? Eles eram mais presentes, né? Mas assim, o papel do Horácio Clabin, eu acho que nessa época que eu já conheci ele já estava mais assim, mais passeando do que trabalhando, né? Já estava se desligando já acho que os filhos já tinham sumido já, né? Ele já estava mais, né? Mais distante. Mas voltando, daí o livro ali é A Vida num Pensamento. Então, como surgiu dos poemas? Até esse nome aí surgiu assim de um estalo que deu na cabeça, né? Então eu tinha os meus poemas, assim, já uma quantidade de poemas, mas não tinha o nome para um livro, né? Aí um dia, de repente, assim, pintou essa ideia, a vida num pensamento, porque a gente pensa, né? É a maneira de você escrever, né? Então, é a vida do poeta, você escrevendo, você registrando tudo, né? Você pensa naquilo, né? Então... Aí foi um compilado eu coloquei a vida num pensamento, como se a minha vida estivesse ali, né? Aí esse livro, inclusive, teve a participação do Dr. Horácio Clabin, como nós estávamos conversando, né? Eu fiz o lançamento na Cada Cultura, naquela época, fizemos um coquetel, foi muito bacana. E o evento foi muito bom na época, foi muita gente, viu? É um livro assim que eu vendi muito na época. Eu fiz uma tiragem de 2.000 livros nessa época, aí vendi muito livro, até porque era novidade para Telêmaco, tudo. O evento foi na Cada Cultura. A Cada Cultura assim, era um prédio novo, né? Então chamou bastante atenção. E quando eu estava terminando o evento, o lançamento desse meu livro de poesia, aí o meu cunhado chegou e falou, não pode parar, né? Não pode parar, precisa continuar escrevendo. Qual o nome do seu cunhado? Augustinho, na época, né? Ele falou, não pode parar. Então, vamos continuar. Aí, depois desse livro, escrevi mais um, né? Chama-se Amor Humano, né? Também, assim, o nome também diz muito do ser humano com o sentimento dele, né? Esse primeiro livro foi editado na gráfica?
Não, esse primeiro livro foi feito pela Kugler Arte Gráfica lá em Castro, né? Teve o apoio da Klabin, pelo Dr. Horácio Klabin, né? Uhum. Daí foi o Amor Humano, e daí depois entrou na seara jurídica. Ainda não. Aí eu escrevi mais alguns livros, assim, de poemas também, né? Aí eu escrevi Amor Humano, aí mais alguns outros livros também, né? E depois eu comecei a fazer livros. E antes de fazer livros jurídicos, eu escrevi um livro holístico. É nesse ponto que eu queria entrar. Então, esse é um livro que eu escrevi ele à mão, inclusive, pelos fatores que nós estávamos conversando, né? As ideias brotavam e, né? O que tiver na mão, vamos escrever, né? E eu gostava muito de lápis na época, né? Eu escrevia mais a lápis, Cíntia. Então, a lápis, eu gostava de lápis, assim, sabe? Então, e eu escrevi esse livro à mão. Então, e eu já estava fazendo faculdade de Direito ainda, quando eu comecei a escrever esse livro. Antes da faculdade de Direito, eu já começava a escrever esse livro. Então, eu escrevia, guardava, escrevia brochura, folhas, caderno, e eu registrava, e foi lá. E tá, a questão da inspiração holística. Ou teve alguma experiência, alguma coisa que transcende? Porque para entrar nessa linha, a gente imagina que teve alguma inspiração maior. Então, aquilo que nós conversamos, André, assim, se eu sentar aqui hoje, então, assim, e pegar um motivo, um tema, eu entro nele e começo a desenvolver. Eu tenho essa facilidade, assim, sabe? Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, chamado Mestre Sol, né? Eu tenho, assim, as minhas lembranças. Quando eu escrevia, eu sabia o que eu tinha escrito lá atrás, no começo, sabia o que estava escrevendo, e eu sabia também o que eu ia escrever no final do livro. Eu tinha essa. E eu lembro também assim já tinha um roteiro. Já. Meio e fim, só desenvolvia dentro. Isso, a minha cabeça já trabalhava nesse sentido, né? Fazia aquela básica da jornada do herói, que começa, daí se descobre, sofre e vence? Eu tenho uma coisa comigo assim, quando eu estou escrevendo um livro holístico, assim, se eu escrever, por exemplo, assim, André, sobre a chuva, eu sinto até o frio da água. Se eu escrevo sobre a natureza, o mato, eu sinto o cheiro. Eu tenho essa coisa comigo, entende? Você consegue transcender Consigo me transportar para lá. Você consegue, na verdade, você visualiza todo. Sim. E uma coisa interessante também, se no meu livro tem 2 personagens, por exemplo, igual o Mestre Sol, eu coloquei Mestre Sol, porque mestre é aquele que ensina a vida, e Sol por causa do conhecimento que irradia dele. E o outro personagem que eu criei chama-se Irmão Águia. Irmão por causa da fraternidade que deve existir entre eles. E Águia, porque assim como a própria águia, ele deve estar atento a tudo que ver e ouvir, né? Porque a águia tem um poder de visão muito maior que o nosso, né? Então, assim, quando eu estava no papel do Mestre Sol, eu era o personagem, o Mestre Sol, que estava falando. E no mesmo instante eu era o aprendiz do outro lado que estava ouvindo. Então eu tinha essa facilidade assim para escrever e interagir com os personagens, entende? Então inspirador assim. Imaginava eu tenho hoje isso, né? Tenho hoje com muito mais tranquilidade, né? Mas tenho isso. E ainda escreve bastante. Bastante. Está trabalhando em alguma obra? Aquilo que nós comentamos, eu tenho mais de 40 livros publicados. Acabei de publicar mais um livro holístico chamado O Viajante, né? Encaminhei mais um livro holístico também para a editora, já está na editora, chamado O Grande Arquiteto do Universo, Entre o Céu e a Terra. Esse é um livro que já está sendo revisado, elaborado já. Vou publicá-lo pela Amazon também, pelo site da Amazon. Eu tenho uma média de uns 8 livros agora, no final, né? Mas tenho quase que uns 30 livros pela Amazon já. São livros e-book, né? E publiquei também, semana passada saiu a 7ª edição de um livro de poesia chamado Malícia, poemas quentes, né? Mas é só para chamar atenção, porque são livros, poemas comportados, inclusive, né? Mas está pela Amazon, né?
Essa é a 7ª edição desse livro, né? Então ele já saiu semana passada também. E estou com mais alguns livros já. Estou com mais um livro sobre direito também, chama-se Ação Monitora também, que já está na editora para sair. E tem mais alguns livros já, assim, estou com 8 livros assim. Já tem em mente, já está criando? Já. Tá criando pra... Estou escrevendo mais um livro holístico chamado A Energia de Deus, né? Esse já estou com umas 40 páginas também, lá escrevendo também, A Energia de Deus. E estou terminando mais um livro de poesia também, igual o Malícia também. Ah, que legal. E me diga, voltando, saindo um pouco disso de livro, foi professor também? Sim. Trabalhou aonde? Então, eu dei aula nós comentamos aqui no Mini Ginásio Santo Antônio, eu dei aula 8 anos no curso de contabilidade e administração também, lá, né? Depois eu fiz... Contabilidade foi técnico ou foi o curso técnico, superior? Técnico, é. Depois eu fiz, eu já era advogado na época, depois eu fiz curso de pós-graduação, fiz um curso de pós-graduação, inclusive com o Rubens Benck, nós fizemos lá em Itapetininga, um curso de processo civil em lato sensu, que me habilitou como professor universitário também. Aí eu passei a dar aula na faculdade aqui da FATEB, fui um dos primeiros professores da FATEB, também participei da comissão do MEC, para o curso de Direito também. Dei aula 15 anos na FATEB no curso de Direito daí. Curso de Direito, Contabilidade e Administração. Mas o meu foco maior foi o curso de Direito. O curso de Direito. Hoje não leciona? Não, hoje eu estou descansando um pouco. E vamos retornar no tempo agora. Como o senhor viu a questão, veio para Telêmaco Borba muito novo? O senhor fala que é de 56, veio para Telêmaco, que é 61, 62, mais ou menos. É, por aí. Antes de ser Telêmaco, então, acho que era... Monte Alegre, né? Monte Alegre. Cidade Nova, né? Cidade Nova, né? É. Como que ficou a certidão de nascimento de vocês? Então, naquele tempo, o cartório que nós tínhamos aqui era Tibagi, mas como eu nasci na Lagoa, então nós temos aquela quantidade de irmãos, né? Então, esperava nascer 2, 3 para poder fazer o registro. E eu fui registrado em Ventania, eu e os outros irmãos. Então, nós tínhamos, na época, eu sei disso pelos comentários, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Então, assim, nascia 2, 3 filhos, daí tinha uma pessoa que pegava a documentação, os dados, da Lagoa, ia até Ventania, no cartório, registrava e trazia a certidão de nascimento pronta daí, em Ventania. Mas eu, assim, nasci na Lagoa e sou Telêmaco borbense. Se considera? Não tem como, né? Não tem como não, né? Não existe. Não, fica à vontade. Eu falo porque eu tenho essa dificuldade, tive essa dificuldade. A gente fica um pouco da profissão, né? Ah, sim, com certeza, né? A minha escrita é uma escrita bem pontual. Tá? Igual o exame de análise, glicose, tá? Positivo ou negativo. Não tem meio termo, né? Quando eu entrei para a história, esse meio, entre esse positivo e negativo tem um mundo, né? É verdade. A escrita da gente tem que ser diferente. E eu lembro que uma das características para mim ser escolhida, que eu fui escolhida pelo mestrado, que quem me escolheu, que eu fiquei extremamente surpreendido, que foi o professor Robson Laverde, que ele é um ícone, não é nacional, né? Ele é internacional. Falei, como que esse homem foi escolher o meu projeto? Ele falou que foi justamente pela minha escrita, que tem horas que eu escrevia bem, 0 ou 10, não dava chance para nada, mas ao mesmo tempo, então eu fico pensando assim, você escreve no direito, é extremamente pontual, né? Você não tem como ficar fazendo uma petição, mas ao mesmo tempo você consegue no livro... Como que você consegue linkar esses dois universos? Eu tive que trabalhar com isso também. Eu escrevia para mim. Então, eu escrevia para mim poucas páginas, porque na minha cabeça eu tinha o conteúdo tudo do que eu escrevia.
Aí, uma vez, quando escrevi esse livro, Mestre Sol, ele teve lá, assim, um livro, assim, uma brochura, não com 100 e poucas páginas, e o meu sobrinho, Josmar Baena, ele falou para mim, tio, ó, tá muito bom esse livro, show de bola, mas precisa desenvolver mais ideia. A partir daí, eu passei a escrever não só para mim, mas para outras pessoas também, né? Para se escrever. Aí eu fiz uma segunda edição desse livro, reescrevi ele. A primeira foi 100 e poucos páginas. A segunda edição desse livro foi com 280 páginas daí. E a partir desse momento, passei a escrever para o leitor também. E daí eu comecei a colocar mais detalhes na minha escrita. Mais assim, coisas pequenas assim. E foi onde eu desenvolvi daí essa eu trabalhei com isso, inclusive, tive que fazer. Agora, assim, eu sou muito rigoroso, assim, como advogado, assim, nas minhas petições, assim, sabe? Eu, assim, eu sou muito rigoroso, assim, eu... Tem uma escrita técnica. eu tenho uma escrita técnica, mas mesmo nas minhas petições jurídicas, eu coloco, assim, alguma coisa sempre a mais. As minhas petições técnicas, elas não ficam dentro desse formalismo, né? Eu coloco coisas além. Na verdade, então tá tendo um caminho inverso, tá trazendo o do escritor, porque aí eu vejo uma dubiedade na questão da personalidade. Que no direito você tem que ser extremamente técnico, para escritor você tem que ter inspiração. Por mais facilidade que tenha, tem dia que você senta não sai nada. Né? Mas a minha inspiração está dentro do direito também, sabe? Então, assim, porque eu sei que é o juiz ou promotor que vai ler minhas petições. Sim. E eles são humanos também, né? Então, tem muita coisa que eu coloco, principalmente no direito de família, para tentar mexer com o emocional dela. Traz da literatura. Trago. Eu trabalho muito com esse tipo de escrita, sabe, Cíntia? Então, eu não coloco simplesmente assim termos técnicos. Eu dou uma ilustrada ali para tentar convencer o magistrado de que assim. É um processo divertido, porque eu escrevo algumas coisas ainda, estou no processo do primeiro, que é para minha filha, que eu quero deixar uns relatos para ela, que até o nome ainda eu tô trabalhando, a princípio seria Cartas para Manuela, mas assim, vão... E acaba que você se inspira, né? E você acaba trazendo mais elementos do que você está trazendo pro trabalho, né? Acaba verdade, Eu, na verdade, eu faço umas trocas, assim, desculpa trazer relato pessoal aqui, né? Que a gente começa devagar demais, mas assim, acaba que é uma mistura assim de jornalismo, das notícias com a época que a gente está vivendo, com a época que ela nasceu. E acaba que você traz, né, essas coisas assim. Não tem como fugir, né, disso, né? Faz parte. Você acaba misturando, né? Faz uma mescla. E que bom que é assim, né, André? Não, que bom que a gente consegue desenvolver, né? Com certeza. Alguma coisa nesse sentido. E assim, voltando para a linha do tempo de município, assim, como cidadão, você retornando ali, mais ou menos começo dos anos 60, Cidade Nova, até chegar aqui, como que você viu toda essa evolução? Era menos habitantes, né? A cidade era bem com certeza. Naquela época não tinha asfalto, a Avenida das Cabinhas era buraco, né? Eu tenho uma lembrança muito acentuada minha, assim, eu tinha uma bola de plástico, né? Então, e existia uma loja na Avenida das Cabinhas, hoje em frente do meu escritório lá, mas era tudo... a Avenida das Cabinhas não tinha asfalto, era terra mesmo, né? Era Pucarana ainda? Por aí, isso. E aquela bola de plástico minha, ela sempre esvaziava. E eu corria lá pro tal de Jango, que era o dono da loja, para encher para mim. Um dia ele falou assim, vou te dar uma bola. Me deu uma bola nós chamávamos de bola de capotão na época, é de couro, né? É de couro, né? E estavam fazendo os bueiros, o esgoto em Telêmaco Borba naquela época. E eu lembro que eu fui todo feliz para casa ali com aquela bola.
E fui brincar com ela na frente de casa. O primeiro chute, ele até hoje nunca mais vi a bola. Viu, Cid? Foi uma tristeza para mim que marcou minha vida. Assim. Continuei com aquela bolinha de plástico. Retornando ao seu escritório, sempre foi ali no Horácio Clabin? Sempre. O primeiro, desde que eu abri, é lá no mesmo lugar. Ah, sim. E daí, foi o esgoto, foi a cidade crescendo? Foi crescendo, assim o tempo foi passando, né? Então, foi desenvolveu muito? Muito, a cidade cresceu muito, prosperou muito, né? Para morar ali hoje, o senhor mora na Praça dos Pinheiros? Moro. Quando que mudou para lá? Foi depois de casado? Depois de casado. Depois de casado? Então, eu tenho lembrança ali do Praça Pinheiro ali, viu? Ali era tudo mato, né? Era tudo mato. Eu brincava ali naquela região, inclusive, sabe? Uhum. Quando o senhor morou aonde? Saiu já dali de perto do cinema, hoje a Igreja Universal, e já foi para Praça Pinheiro? Não, eu comprei uma casa, assim, eu morei ali na rua João Triunfo, ali, bem pertinho do posto ali, sabe? Então, fiquei algum tempo ali, até que eu comprei o lote lá na Praça Pinheiro, daí eu construí, daí eu mudei para lá. São João do Triunfo foi ali descendo o posto, perto da Casa do Artesão, hoje? Bem ali, bem perto do posto Chiminha, ali. Isso, bem ali, bem no comecinho, quase que na avenida ali. Uhum. Mas depois eu construí na Praça Pinheiro, mudei para lá. Como que era a Praça dos Pinheiros quando chegou ali? Ainda era muitos terrenos? Ainda hoje tem poucos, ali deve ter o quê? Uns 3, 4 vagos? Era muito mato ainda, né? Faz 25 anos que eu moro ali, né? Então, na época ainda tinha mato ainda, né? Mas já era estabelecida a praça. Né? Já. A Praça dos Pinheiros já é muito antiga, né? É um patrimônio da cidade, a Praça dos Pinheiros, né? Como é que era o nome antes? Não era Giliaron? Não. Luba Clabin, né? Luba Clabin, exato. O nome dela é Luba Clabin, né? Para nós, assim, popularmente chama-se Praça dos Pinheiros, né? Engraçado, né? Porque acho que chegou a ter 2 praças Luba Clabin, né? Que teve uma lá no BNH, ou eu me corrija se eu estiver errado, porque eu também não... Mas parece que era Luba Clabin, onde hoje é a UBS e o Centro Comunitário do BNH, acho que era Luba Clabin. Lembra que tinha uma praça lá? Lembro, sim. Acho que não faz tanto tempo que mexeram, acho que ali, Marcos, na praça ali, os Pinheiros era loteamento? Vale do Tibagi, não? Não foi. Ali não foi Vale do Tibagi. Não, ali foi particular, né? Ali quem fez o loteamento na época, eu acho que sim, Cíntia. Eu acho que foi loteado pela Clabin, sim. E a Vale do Tibagi era da Clabin, né? Na época, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Original, quem loteou a cidade foi a Clabin, né? Eu acho que sim. Porque tem alguns loteamentos que foram da Vale do Tibagi. Que no projeto original, o centro ele pegaria ali do Cruzeiro, vem até ali, né? E aquela parte seria residencial. Sim. Né? Então acho que foi. Eu acho que sim, você tem razão, foi sim. Ali era para ser totalmente residencial. Era para ser. Ainda é, né? Marcos, ali na Praça Pinheiro hoje a gente vê que tem muitos novos moradores, né, que foram vindos agora. A questão, vamos dizer assim, de 10 anos para trás, assim, mudou bastante. Acho que o perfil dos moradores são mais jovens. Lembra de quem eram os vizinhos ali na época que começou a construir? Viu? Eu lembro muito do Raimundo, que trabalhava no hospital, né? Ele é um dos Ragimundi, Ragimundi, né? Dele. Polonês, né? Dele, do Dr. Benedito, né? Dr. Benedito, que faleceu, que é médico também, lembro bastante dele. Eu acho que são esses acho mais que ali antigos. Mais adiante também tem outro Dr. Reinaldo. Hoje tem, né? Hoje sim. Mas hoje, na época era o Benedito. Era o Benedito e o Raimundo ali, na época, né? Viu, Marcos, uma curiosidade. Vocês que sempre viveram ali na Tiradentes, né? Sim. As famílias dali. Lembra do doutor Nestor? Meu amigo Nestor Eliseu de Matos. De Matos, né? Eu chamava... O pai dele tinha o quê? Oi? Que tipo de comércio que o pai dele tinha? Uma casa chamada Casa de Tintas. Ali? O pai dele nós chamava Seu Matos. Domitílio Matos, o nome do pai dele, né? Seu Matos. Porque você veja era casa de tintas. Tintas? Tintas. Que ali não fica muita coisa. Se
for pensar naquela quadra, né? Ali era o cinema, o seu Carlos. Seu Carlos. O seu Carlos chegou a morar em cima? Muito, a vida toda morou ali. Depois, no final da vida, que ele mudou lá para em cima da Demacol, né? Então, vocês tiveram essa convivência? Muita. Engraxei muito o sapato do seu Carlos. Muita convivência com o seu Carlos. Depois era a construção de vocês. E ali na esquina eu lembro que tinha uma loja, mas eu não consigo também. O Carlos Hugo. Carlos Hugo, ex-prefeito, Carlos Hugo, vovô gráfico. Isso, ele foi prefeito, Trabalhou como engraxate? Sim, claro. Opa. E na esquina ali, o que era? Era o Luiz Adolfo na época, né? Ele tinha ali tinha o Chiquito, tá? Então tinha aquele do outro lado da rua ali, do São Matos, daí onde era que tem aquela lanchonete, já era, né? Eles faz muito tempo que eles estão ali, mas não foram os primeiros, né? Não foram os primeiros. Ali tinha uns bar na época, mais lanchonete, coisas antigas foram passando. Não, eles vieram depois, eles vieram acho que de Curiúva, aquela região ali. Dali da avenida, o que você lembra? Eu lembro do açougue. Do açougue da Dona Rita, né? Da Dona Rita, o Bar de Pedra, Maracanã, aquelas... Aonde que era o Bar de Pedra? Onde é o Vaz hoje, em frente da farmácia Fleming ali. Mas já era do seu Vaz, da Dona Maria ali? Não. Depois, pois o Vaz e a Maria chegaram junto com a esquina, os Pinheiro ali, chegaram juntos, são parentes eles ali, sabe? Chegaram juntos. Viu por que Bar de Pedra? É porque a frente era revestida de pedra na época, sabe? Acho que era paralelepípedo. Isso. Do lado da Casa Flórida? Eu tinha uma raiva naquela Casa Flórida. Então, a Casa Flórida é uma antiga. Então, antiga. Eu tenho flashes assim que eu lembro. Que era do açougue, que a gente, né? Uhum. Que se veja, eu falo assim, a loucura que era aquela... quando o pai queria alguma coisa assim, tá muito cheio, né? A Dona Rita fala, não, entre lá embaixo. Ela tinha um porão. Né? Minha mãe era muito amiga da Dona Rita também, elas se davam muito também, sabe? Era muita amizade entre aquelas duas lá. Então, alguns flashes eu tenho ali do comércio. A Casa Paulista, não sei. A Casa Paulista também, do Davi Natel, né? A Casa Paulista. Não é dessa época, né? Ele veio depois. A Casa Paulista A Casa Paulista era de esquina. Eu lembro muito, o piso era de madeira, eu lembro bem. Eu lembro bem da Casa Paulista ali. Tinha uma outra loja, que a mãe também gostava dele, que eu não lembro o nome. Ali na esquina, onde é o hotel agora. Que antes tinha muito assim, vendia de tudo, de né, tudo, né? Ali já era do Tião, a Casa Alves, né? Casa Alves. Casa Alves ainda era... Casa Alves, né? Viu, do outro lado tinha o Chiquito, a Casa Chiquito. O Chiquito também vendia de tudo também. Era assim, de material de construção, igual a Casa Alves. E tudo familiar, né? Tudo. Eles eram parentes, inclusive. Tudo familiar na época, né? E a grande maioria, isso que é uma dúvida minha, são pessoas que vieram das agrovilas para cá? Sim, com certeza. A Clabin, quando ela começou aqui, eu tenho, assim, um pouco de conhecimento histórico, né? Porque eu era muito criança naquela época, mas quando ela se estabeleceu aqui, a notícia correu no Brasil inteiro, né? Então aí veio gente de todo lugar do Brasil. Tanto Você já leu um conto que fala sobre o Eldorado? Já. De Monte Alegre? Já. Né? Inclusive você já comentou comigo sobre o Eldorado. Eu acho interessante como foi isso aí, né? E chamou muita atenção, né? Até aproveitando esse gancho de ver muita gente de fora, de Nordeste, até de outros países, como conviveu com muita gente que não era de Telêmaco, que veio com toda certeza. E, assim, pessoal de onde? Veio gente de São Paulo, da Bahia, do Nordeste, como você bem falou, de Santa Catarina, entende? Muitos, assim, italianos, franceses, assim, tivemos bastante, assim. Temos hoje muitas famílias, né, que são oriundas daquele tempo lá, ó, que se estabeleceram aqui e são Telêmaco-Borbenses, têm filhos, netos, todos em Telêmaco-Borba. Fizeram a vida aqui, né? A vida aqui em Telêmaco.
E era uma convivência bem multicultural, né? Da época, bem... Isso, era assim... Até um pouco heterogênea, né? Com toda certeza. Nós percebemos isso ainda. Hoje ainda percebemos essa heterogeneia, assim, dessas pessoas, assim, sabe? Percebemos quando tem os traços de alemão, assim, sabe? De italiano, espanhol... Sabemos quando veio do Nordeste, então nós temos esse estereótipo, né? Você olha para as pessoas, você sabe, né? De certa forma é gostoso, né? Porque Telêmaco Borba, assim, é uma miscigenação. Viu? O Brasil, né? É. O Brasil, como todo, assim, um país que foi colonizado, né? Então, assim, buscando a história, né? Então, assim, quando o Brasil foi colonizado, os habitantes daqui eram os índios, né? Depois veio os portugueses, veio os espanhóis, os franceses. E olha que curiosidade, né? Assim, para o sul do Brasil veio lá os franceses, os italianos, os holandeses, lá para o nordeste os espanhóis, os portugueses, né? Isso aqui também E alemães, poloneses, alemães para o né? sul do Brasil, e a gente percebe isso até na cultura, né? A cultura é muito acentuada hoje. Você vê lá Santa Catarina, as construções são diferentes lá do Nordeste. Sim. Né? Assim, o nosso idioma, né? Ele é todo emprestado. Nós não temos assim, um idioma próprio do Brasil. Nós temos assim um que foi miscigenado. Nós pegamos palavra madame, vem do francês, guri vem do tupi-guarani. Então temos assim, de todos os idiomas, temos assim algumas palavras que criaram o nosso... E na verdade, gírias, essas coisas, tem bastante coisa que você for lá pro Nordeste, você não vai entender, assim como a gente vê o Rio Grande do Sul, ele tem todo um... não é um dialeto, né? Mas é toda uma fala toda específica no deles, Brasil né? são chamados regionalismos, né? Então, no Brasil temos isso aí, e aqui em Telêmaco temos também. Só que aqui eu acho que a gente foge um pouco do padrão, porque, por exemplo, você vai ali para Santa Catarina, como o senhor citou. A gente vai, Pomerode é alemão, Joinville é muita influência alemã. A cultura, né? É, uma cultura alemã, Blumenau. Tudo. Aqui não, aqui a gente não tem uma bem específica, não. Telêmaco Borba é uma cidade formada por maioria alemã, ou por maioria polonesa, ou por maioria que seja. Ela foge um pouco, assim, ela não tem um padrão, né? Foge. Mas não são forasteiros nem não. Não. Somos todos filhos de Telêmaco Borba. Digamos que se for para ter um padrão, é uma cidade de trabalhadores, né? É uma cidade de trabalhadores. Mas é uma cidade... Mas é uma cidade proletária, né? Nasceu assim Telêmaco, né? Na verdade, foi uma cidade que ela veio atrás de uma indústria, né? A cidade foi surgindo em função da... Sim, é uma cidade proletária, né? Claro, não foi a Clabin que veio para cá, foi a gente. Mas veja... Em cima, Então, viu? E satélites, né, da Clabin. E outra curiosidade, né? Falando em histórias, Telêmaco, né? Viu esse nome, né? Então, a primeira vez que nós temos registro do nome Telêmaco foi na mitologia grega. Telêmaco era filho de Penélope e Ulisses, né? Então, de lá, foi a primeira vez que tivemos e depois para cá. Eu lembro quando eu morava, por exemplo, em Minas Gerais, para eu falar que era de Telêmaco Borba, era uma dificuldade muito grande. Hoje é uma cidade conhecida no mundo inteiro, né? Pelo nome hoje, né? Mas eu começava a falar que era de Telêmaco e terminava falando que era de Ponta Grossa, para o pessoal entender do local que eu era, né? Mas o próprio nome é de uma pronúncia difícil. São poucos telêmacos que... É grego, né? É grego, né? Filho de Ulisses, da Odisseia. Isso, da Odisseia lá. Cita-se, acho que o nome, na Odisseia, né? Telêmaco é o filho de Penélope e Ulisses. Exatamente. Foi ali que surgiu. Bueno, para finalizar, eu queria ler um poeminha e queria que você dissertasse sobre ele, já que o nosso assunto é Telêmaco. Telêmaco Borba é assim, pequena, grande às vezes, não é uma metrópole ou coisa parecida, mas é uma dessas cidades que deixa profundas recordações,
pois tudo nela é bonito, desde seu estilo de interior, que não foge da pura realidade, até as suas mais modernas e sofisticadas construções, que não são muitas, mas estão presentes, dizendo que o progresso está nela também. Agora, se fôssemos somar seus anos de existência, como contamos na idade cronológica de uma vida humana, ela seria, com toda certeza, pouco mais do que uma criança. Disserte para nós sobre esse poema, sobre a nossa querida cidade. Um dos projetos da minha vida também, eu sou apaixonado por Telêmaco Borba, minha cidade, né? Então, assim, eu já morei em vários lugares, eu costumo brincar que sou cosmopolita, né? Assim, de tantos lugares que eu morei, mas meu coração é Telêmaco Borbense, né? Eu brinco assim que conheço geografia, mas só não morei lá, né? Uhum. Mas meu coração é Telêmaco Borba. Então, um dos projetos da minha vida seria escrever um livro sobre Telêmaco Borba, né? E eu comecei, essa é a primeira página de um livro que eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever, mas depois eu comecei a percorrer outros caminhos, os poemas, os livros holísticos, jurídicos, e esse projeto deixei ele adormecido. Nós vamos expropriar. Então, Tem o livro infantil que nós estamos eu tenho um livro infantil, gente. Eu tenho. Conte para nós sobre isso. Então, vou fazer um livro, com toda certeza, né? Vou fazer um livro infantil em parceria com a doutora Cíntia Benck, né? Vamos estudar, vamos desenvolver essa ideia. Mas, assim, paralelo a isso, eu também tenho um livro infantil, chamado A Dança da Chuva. Eu vou publicar ele também pelo site da Amazon. Tenho também, mas não abro mão do nosso projeto, né, Cíntia? Vamos conversar bastante. A Cíntia é uma pessoa muito inteligente, tá? Tem uma criatividade assim. Confesso que é um prazer fazer a parceria com ela. É impressionante conversar com ela, sabe, André? Poder acreditar. Eu partilho da sua opinião. Eu gostaria, sim, eu vou pegar carona, né? Assim, na criatividade dela, na capacidade dela. Como diriam os mineiros, junto dos bons a gente fica melhor. A gente fica melhor. Vou acreditar, gente. Mas é verdade, é verdade. Daqui a pouco pega um velho barreiro ali. Temos mais alguma coisa? Eu tenho uma colocação. A gente questionou sobre a Academia de Letras. Esse é o finale. Então, para finalizar, sobre a nossa Academia de Letras. Imortal. Como que é o peso de ser imortal? É pesado, né, Marcos? morre também. É imortal, né? Mas até agora não. Opa! Que se mantém assim por... Vamos ficar assim, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande participar da Academia de Letras, muito grande. As atividades, assim, são muito frequentes, cobram muito da gente, uma postura, uma ética e uma produção literária também, assim, bem participativa, entende? Como que foi o ingresso aliás? Eu fui convidado na época, sabe? Assim que foi, eu fui convidado, recebi um telefonema, aí para uma entrevista, fui convidado. Eles já tinham todo o meu histórico de vida, tinham vários livros meus, publicações, tinham... Academia Paranaense. Ela é dos Campos Gerais, né? Mas é do Paraná. Qual que é o nome exato? Academia de Letras dos Campos Gerais. Eu sou um dos 4 imortais da academia, minha cadeira é 39, leva o nome de Telêmaco Borba, Telêmaco Augusto Enésimo Morocines Borba, né? É o nome da minha cadeira. Eu sou fundador dela, membro fundador dela, né? Eu sou o primeiro ocupante da cadeira. Né? Então, assim, mas assim, é uma atividade assim... Foi que ano que você... eu sabia que você ia perguntar isso. Questão de história, e eu não trouxe a cola, né? Mas nós já temos 30 anos de academia já. 30 anos. Já temos 30 anos de academia.
Mas, assim, E como que é funciona, gratificante. assim, as reuniões são... Então, agora está acontecendo virtual. Uhum. Nós temos, assim, ontem tivemos reunião, né? Qual que é a frequência? As reuniões, assembleias ordinárias, normais, era uma vez por mês, mas toda semana temos atividades, né? Então, temos publicações toda semana, temos encontro toda semana. Então, agora temos virtual, inclusive agora, né? E a partir de fevereiro já está marcadas as nossas reuniões presenciais daí. Mas essas atividades são muito frequentes. É isso que eu imaginava, assim. A pessoa entrou para a academia e pronto, acabou, né? Não. Dia 4 agora, por exemplo, nós temos um encontro com o presidente da Academia Paranaense de Letras, em Ponta Grossa, né? Então, vai ter um debate, um encontro, assim, sobre cultura, sobre a produção literária, muito importante. Tem algum projeto que a gente pudesse agregar para o museu? Existe. Porque uma coisa que eu vejo assim, Marta, eu gosto muito da escola. Eu acho assim que a escola é... Principalmente quando se pega todos os níveis, né? Eu também fiquei na FATEB 10 anos. Mais a minha passagem ali pelo estado, mas enfim. Mas quando se pega a criança é muito autêntica, né? A criança é. Então, por exemplo, aquele projeto que eu comecei a falar para você dos cartões que foi na escola, uma professora comentando comigo que as crianças falaram assim, não, quando abrir a gente quer isso para ver a Mona Lisa lá no museu, né? Então, você veja assim com que é a imaginação. E uma das crianças falou assim, viu, mas lá no museu tem escritor, porque o meu sonho é ver um escritor de verdade, né? Estamos diante de um escritor. Então, a academia, ela faz algum trabalho, assim, alguma ação pedagógica, alguma... Faz. Poderia levar o Marquinho nessa turma aí que a criança questionou. Viu, Adriana? Eu sempre estou presente nas escolas do município, sempre sou convidado para conversar com os alunos, assim, sempre tenho eu sempre sou chamado, assim, sabe? Sabe outro local que vai gostar muito da tua presença? O IF. Lá não fui ainda, mas nesses colégios todos, eu acho que eu já fui em todos eles aqui em Telêmaco. Se você liberar, a gente toma a tua agenda, pode ficar tranquilo, tá? Se quiser, a gente faz a sua agenda. Não tem problema. Claro que não, né? Claro, nossa, com prazer, né, assim. Vamos sim, pode contar comigo. De manhã é complicado, porque eu sou... né? Não, mas... mas pra mim com o André sempre é melhor na parte do expediente mesmo. Não, vocês têm que ser... Eu não sou... Mas vamos montar uma agenda sua, sim. Então eu fiquei pensando... Agora você tem meu contato, né? A criança... Nós conversamos um tempinho atrás, né, Adriana? Você falou sobre uma exposição que você está fazendo, né? Foi logo que você veio para cá, né? Acho que 2014. Você está fazendo exposição, tudo, né? Eu não era ainda funcionária da cultura. Não, né? Não. Pois é. Coragem mesmo para tentar fomentar a arte e cultura ali. Graças a Deus. Né? Deu certo que passei no concurso. E fui chamada, né? Além de passar, daí mais ou menos. Esse é o pior, né? Mais demorado ainda, né? Mas então, Marcos, vamos lá. Vamos para encerrar. Suas considerações finais. Então, eu aproveito a oportunidade, primeiro agradecer ao grande arquiteto do universo, né? E agradecer a Cíntia pelo convite, a Adriana, você, o André, né? Desejar muito sucesso nesse projeto de resgatar assim, memória da nossa cidade. São lembranças e memórias da nossa cidade, né? Vocês são uma equipe maravilhosa, vocês têm condição de fazer um trabalho assim que levar Telêmaco Borba assim a nível de Brasil já, né? Nesse projeto de vocês aí, viu? E se eu puder contar com vocês, estou presente. Em pé e a ordem, estou aqui. É só me chamar que eu venho. Né? E parabéns pela atitude, pela postura, pelo compromisso de vocês, pela ética profissional que vocês estão demonstrando aqui. Então, eu acho que em nome de toda a equipe, da Cíntia, da Adriana, meu nome, te agradece mais uma vez a disponibilidade, a presença. Foi uma grande honra, foi uma grande aula. Foi uma aula conversar com o senhor. Obrigado de coração. Eu acho que não só nós, mas
Telêmaco Borba agradece. Eu que agradeço. Obrigado.